É com grande alegria que damos início a mais um Fórum Bíblico. Este é um programa dedicado a perguntas e respostas sobre a Palavra de Deus e todas as semanas nós abrimos este fórum para esclarecer as dúvidas que são enviadas por si. Por isso mesmo, se tiver alguma questão sobre a Bíblia, seja um versículo que lhe pareça difícil, um detalhe histórico que lhe desperte curiosidade ou até um tema teológico um pouco mais complexo, sinta-se totalmente à vontade para perguntar. Pode enviar as suas dúvidas para o nosso e-mail, que já sabe, programas@novotempo.pt, ou então pode enviar para o nosso número 933 93 9291. Hoje vamos procurar trazer até si uma reflexão esclarecedora sobre o juízo divino, o momento em que ocorre, claro está, tudo à luz da Bíblia. Para responder às perguntas que hoje partilhamos consigo sobre este tema, contamos, uma vez mais, com a ajuda do nosso convidado, o teólogo Artur Machado. Olá, Artur. Bem-vindo uma vez mais. Vamos então, desde já, introduzir o tema e conhecer a primeira pergunta do nosso fórum, que foi enviada por uma ouvinte nossa da Rádio RCS. E a pergunta que ela lhe coloca é a seguinte: gostaria que no Fórum Bíblico me esclarecessem porque é que dizem que Cristo já está a julgar os vivos e os mortos, se a Bíblia diz que na sua segunda vida é que ele fará a separação dos justos e dos que fizeram a vontade de Lúcifer? Esta é uma boa pergunta, é uma pergunta que nos vai permitir falar um pouco sobre o juízo, que é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia. Há pessoas que pensam que o juízo às vezes é uma doutrina periférica, mas não, é uma doutrina fundamental, bem atestada no panorama dos textos bíblicos, e também é algo que a Igreja professa. A própria Igreja, ao longo dos séculos, quando ela formulou o seu credo, no próprio credo católico, diz que Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. A grande questão é, justamente como a nossa ouvinte aqui nos coloca, é que as pessoas, quando pensam no juízo de uma maneira apenas relacionado com a segunda vinda. É óbvio que nós podemos dizer que todo o juízo existe em função dessa segunda vinda, não há dúvida. Embora na Bíblia nós tenhamos muitas vezes pequenos mini-juízos, digamos assim, executados por Deus, que não têm forçosamente uma função escatológica, têm uma outra função. Porém, não há dúvida alguma que a Bíblia atesta o juízo. Já o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, nos versículos 13 e 14, ele dizia: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Jesus Cristo também falou sobre o juízo, em Mateus, no capítulo 12 e no versículo 36, ele diz: eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E o próprio apóstolo Paulo várias vezes teve a ocasião de falar sobre a urgência do juízo. Uma delas é na Epístola aos Romanos, no capítulo 14 e no versículo 10, e ele diz: todos nós temos de comparecer perante o tribunal de Cristo. O que é interessante é que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, apresenta um vocabulário muito variado acerca do juízo. Infelizmente, nós não temos tempo para analisar essas palavras. Iremos mencionar uma ou outra no nosso programa de hoje, mas só o estudo dessas palavras poderia ser muito elucidativo sobre o juízo. Porque, na verdade, o tema do juízo, a temática do juízo, apresenta uma certa complexidade. E é aqui que reside justamente o interesse deste tema e, por vezes, as dúvidas que se salienta, tal como a nossa ouvinte esclarece. Eu iria apresentar a primeira citação de hoje, é que a Bíblia apresenta o assunto do juízo como sendo um processo que envolve diversas fases, enquanto que uma boa parte das pessoas pensa que o juízo se refere apenas à segunda vinda de Cristo. E este é realmente um dos problemas e que a pergunta de hoje
plasma justamente esta dificuldade. Muitas pessoas centram-se no juízo apenas na segunda vinda de Cristo, enquanto que se nós lemos bem a Bíblia, nós percebemos que o juízo é um processo. Esse processo contém diversas fases. Permitam-me que cite, por exemplo, um texto de Apocalipse, onde vem esta palavra, a palavra crisis. O texto diz assim: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas." Ora, este capítulo 14 contém aqui esta palavra juízo. A palavra para juízo nesta passagem é crisis. Crisis significa juízo, condenação, punição. E esta palavra expressa, na maioria dos casos, o juízo penal no sentido de condenação e punição. Este capítulo 14 do livro de Apocalipse, neste texto que nós acabamos de ler, os versículos 6 e 7, vai-nos falar depois, mais tarde, da hora de ceifar, que vai vir um pouco mais abaixo no versículo 15. E há aqui uma diferença entre o anjo que diz é vinda a hora do seu juízo, e em Apocalipse 14, portanto um pouco mais abaixo, nos versículos 14 e 15, vem mencionado o seguinte: "Olhei, eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é vinda a hora de cegar, porque já a terra, a seara da terra está madura." É vinda a hora de cegar, enquanto que em cima, um pouco antes, como nós lemos nos versículos 6 e 7, é vinda a hora do seu juízo. São duas coisas distintas. Se o anjo vai lançar a foice e cega, ou seja, se ele vai ceifar, ele já sabe o que é que vai ceifar. Para saber o que ele vai ceifar, teve que haver uma decisão prévia, uma decisão anterior. Senão o anjo não saberia o que ceifar, não saberia realmente o que recolher. Logo, o livro do Apocalipse diz-nos justamente que há dois momentos para o juízo. O momento que decide quem é salvo, quem não é salvo, e o momento em que se executa essa primeira decisão, que é quando os anjos vêm e recolhem justamente os salvos. A pessoa que nos colocou a pergunta dizia, e com razão, que na segunda vinda Jesus fará a separação dos justos e dos injustos, digamos assim. Mas essa separação ele já a fez previamente. Ou seja, quando ele vier, ele já sabe quem vem buscar. Já há uma decisão. Já houve uma decisão. Por vezes, na leitura da Bíblia, as pessoas não compreendem este momento. Aliás, a própria cronologia do segundo advento mostra-nos isso. É só nós vermos essa cronologia. Primeiro, a Bíblia diz que haverá a ressurreição dos justos mortos. Depois, a Bíblia diz-nos que haverá a transladação dos justos vivos. Portanto, justos mortos e justos vivos são levados para o céu na segunda vinda de Cristo. E, finalmente, diz-nos que a ressurreição dos justos é a primeira ressurreição. Se há uma primeira, obviamente haverá uma segunda. Elas não são dadas ao mesmo tempo. E nós poderíamos perguntar, porque é que os justos mortos ressuscitam nessa primeira ressurreição e os outros mortos não? É porque houve uma decisão prévia. Houve alguém que disse, estes mesmos que estão mortos são justos, e houve alguém que disse, entre os vivos que estarão por ocasião da segunda vinda de Cristo, a mesma decisão. Há justos vivos e há injustos vivos. Há justos mortos e há injustos mortos. E por isso, a reunião destes primeiros implica que teve que haver essa mesma decisão. Há uma outra expressão que diz na Bíblia que nós somos achados dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. E nós Ora, temos para mostrar. A expressão portuguesa ser achado digno traduz a palavra grega kataxio, que não se refere ao resultado da obra do julgamento, mas sim ao processo de investigação que conduz ao resultado. Ora, esta decisão prévia
que trata de decidir, antes da vinda de Cristo, quem está salvo, quem não está salvo, pode-se chamar um juízo pré-advento ou um juízo investigativo. Todo o juízo é investigativo, qualquer que ele seja, porque ele tem que chegar a uma conclusão. Para chegar a uma conclusão, ele tem que investigar. Mas, neste caso, ele realiza-se antes do advento de Jesus Cristo. E, quando nós reparamos nestas fases, nós podemos ver que há, portanto, na Bíblia, uma fase do juízo antes da segunda vinda de Cristo. É isto que nós vimos. Onde acontece esse juízo investigativo. Exatamente. Depois a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 20 de Apocalipse, que há uma fase do juízo durante o milénio, ou seja, estes justos vivos e estes ressuscitados que vão para o céu, vão durante o milénio, a Bíblia diz que eles são reis e sacerdotes, e durante o milénio eles executarão também, eles perceberão porque é que nós aqui estamos, porque é que não estarão aqui algumas pessoas que nós conhecíamos, e a Bíblia diz que passam-se esses 1000 anos e na Terra vão ficar Satanás e os seus anjos de uma maneira desolada. E, portanto, o próprio apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios, no capítulo 16, o seguinte: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo estava a criticar a igreja, mas depois ele diz o seguinte: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Ou seja, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, está a dizer que os crentes julgarão os anjos que caíram, porque a Bíblia fala de que houve anjos caídos que foram atrás da rebelião provocada por Lúcifer. É um tema que nós poderemos apresentar numa outra ocasião. E que haverá estes injustos ou não salvos. E, portanto, durante o milénio é o período em que se vão julgar estas pessoas. E, finalmente, a Bíblia assinala que após o milénio há uma terceira fase do juízo. Nós poderíamos dizer que é o juízo executivo. É o momento em que aqueles que não são salvos vão ouvir a sua sentença, vão perceber porque é que não foram salvos e vão ser, digamos, erradicados da vida, porque esta foi a sua escolha, esta foi a sua decisão. Portanto, a Bíblia mostra que há 3 fases, pelo menos 3 fases do juízo, e não apenas uma única. Muito bem. Obrigado, Artur. Já compreendemos, então, este ponto essencial de que existem, na verdade, 3 fases do juízo, e chegou o momento agora de nós avançarmos para um curto intervalo. Continuo por aí, nós voltamos já de seguida para conhecer a próxima pergunta do nosso fórum hoje. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Está a assistir ao Fórum Bíblico e quer iniciar a segunda parte com uma oferta muito especial que temos para si no programa de hoje. É o Guia de Estudo da Bíblia, A Origem de Tudo, o qual foi escrito por Michelson Borges, mestre em Teologia e pós-graduado em Biologia Molecular. Este manual é, na verdade, um convite para explorar as grandes questões de existência, como, por exemplo, a origem do universo, da vida e do mal, com uma abordagem que eu creio que será muito acessível e uma abordagem que está alinhada com aquela que é a perspectiva bíblica. Eu tenho aqui um exemplar nas minhas mãos, mas ele também poderá estar nas suas, bastando para isso enviar uma mensagem para o número 933 939291 a solicitar o Guia de Estudo, A Origem de Tudo, e depois recebê-lo-á de forma totalmente gratuita na morada que nos facultar. Vamos agora então avançar para a segunda pergunta do Fórum Bíblico de hoje. Artur, na primeira parte nós introduzimos o tema do juízo de Deus e já percebemos que ele ocorre em 3 momentos, portanto, em 3 fases. E a segunda pergunta é exatamente sobre uma das fases. Há alguma passagem bíblica que mostre a existência de um juízo antes da segunda vinda de Cristo? Sim, nós iremos ver essa passagem bíblica. Mas antes, permitam-me dizer-vos que o juízo não é para Deus. Deus não precisa do juízo. Deus é omnisciente. Logo, Ele sabe todas as coisas. Mas o juízo é sobretudo para mostrar a todos os seres que Ele foi justo.
nesse julgamento, que ele teve critérios e que esses critérios foram levados a sério. E, para resumir apenas aquilo que nós dissemos há pouco, o juízo pré-advento é para todos os seres vivos, o juízo do milénio é para os salvos, para eles perceberem porque é que os seus amigos e familiares não foram salvos, e o juízo pós-milénio tem como alvo os não salvos. Até aqui, portanto, nós percebemos que existem estas três fases. Há uma passagem no livro do profeta Daniel, no capítulo 7 de Daniel. Daniel tem uma série de visões, ele vê alguns animais, esses animais representam impérios, representam a sucessão de reinos, vê, por exemplo, animais que são conhecidos, embora tenham aparências estranhas. Um leão com asas, um leopardo com 4 cabeças e também com 4 asas, e, portanto, mas são animais conhecidos. Esses animais vão representar... há um urso também que tem três costelas na sua boca. Esses animais vão representar sucessivamente o Império Babilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, na sua própria sucessão. Uma profecia que já vinha do capítulo 2 do livro de Daniel. Nesse livro de Daniel, no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, Daniel depois vê um animal que não tem nada a ver com os outros, um animal que despedaça todas as coisas. Ele diz que é um animal espantoso. E esse animal persegue os santos de Deus. E no capítulo 7 desse livro de Daniel, nos versículos 9 e 10, ele diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, as rodas dele fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. E agora notem o que diz: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. No meio desta profecia, quando este animal espantoso está a fazer guerra aos santos, é visto que há um ancião de dias, que simboliza Deus, e que ele assenta-se, há tronos e há livros. É claro que nós poderíamos dizer que não são livros físicos. Se nós hoje já temos instrumentos digitais, Deus certamente terá outras coisas. Mas no tempo do profeta Daniel era necessário mostrar-lhe algo com o qual ele se pudesse identificar. E, portanto, podemos dizer, há registros. E esses registros vão ser fundamentais para o exercício deste juízo que se exerce antes da vinda de Cristo. Porque na corrente linear cronológica desta profecia, este juízo se estabelece antes da segunda vinda de Cristo. E Daniel vai dizer depois no versículo 7, 21 e 22, acerca do tal animal, do qual saiu um chifre, e ele dizia: esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Nesta profecia do capítulo 7, nós vemos que o ancião de dias está, portanto, a exercer o seu juízo. No meio da visão há um com a aparência de um filho do homem, não é outro senão Jesus Cristo. Aliás, o título de filho do homem é um título por excelência que Jesus Cristo vai usar na sua encarnação aqui na Terra. E é dito depois no versículo 21 e 22 que este juízo é dado aos santos do Altíssimo. Ora, esta passagem dá-nos 3 sequências cronológicas. Um marcador temporal que nos mostra que há diferentes fases. E nós podemos verificar. A fase 1 corresponde à guerra que é feita pelo animal espantoso contra os santos do Altíssimo. A fase 2 inicia-se com a palavra ad, até que, e indica que começa uma nova situação e consiste no juízo do céu, na pessoa do ancião de dias, em favor dos santos do Altíssimo. Portanto, este animal vai fazer guerra aos santos do Altíssimo e o Altíssimo intervém em favor deles. E, finalmente, a fase 3, que é separada deste juízo divino, é subsequente a ele, indicado pela expressão: chegou o tempo em que os santos
possuíram o reino. Ou seja, o julgamento antes da vinda de Cristo vai ser feito em favor dos santos do Altíssimo. Porquê? Porque na terra, segundo a sequência que Daniel nos dá, estes santos do Altíssimo são perseguidos. Poderíamos dizer, entre aspas, que há um julgamento desfavorável sobre eles. Há uma apreciação desfavorável sobre estes santos do Altíssimo para que esse animal terrível e espantoso os persiga. E, portanto, Deus, no seu juízo, reverte este julgamento. No seu juízo, Deus diz, não, eles não são condenados. Eu vou reverter este juízo que está a acontecer na terra. E, portanto, esse juízo vai ser feito em favor dos santos do Altíssimo e, consequentemente, contra esse poder que persegue estes santos. E tudo isso é dado, portanto, nestas 3 sequências cronológicas com estes marcadores temporais específicos. Tudo isto acontece antes da segunda vinda de Cristo. E é bom perceber que no livro de Daniel o juízo tem uma conotação de esperança. Sem juízo, os santos do Altíssimo não teriam qualquer saída. Eles seriam perseguidos, seriam exterminados, desapareceriam da face da terra. Mas o juízo é sempre feito de maneira a ir ao encontro das necessidades do oprimido e contra o opressor. Porque o opressor, esse é que é alvo, portanto, do juízo divino. E como nós estamos a ver, o profeta Daniel, 600 anos antes do livro do Apocalipse, até de Jesus Cristo ter falado sobre o juízo, ou do apóstolo Paulo ter também falado bastante sobre o juízo, o profeta Daniel tem esta visão do capítulo 7, em que ele não apenas mostra a sequência cronológica do plano de Deus para os reinos desta terra, mas ele mostra que, no fundo, cada sequência cronológica é alvo de um juízo divino. E, sobretudo, a última mostra-nos que antes dos santos possuírem o reino, há um juízo a seu favor. E só depois é que eles possuem o reino. Ora, se nós colocarmos isto na sequência do Novo Testamento, nós percebemos que os santos possuírem o reino tem a ver com a segunda vinda de Jesus Cristo, e, portanto, essa segunda vinda é quando Jesus os vem buscar, mas se o julgamento é feito a seu favor antes, então já houve um juízo, o tal juízo pré-advento ou também juízo investigativo. O nome pré-advento faz referência ao momento em que ele acontece, portanto, antes do advento. O investigativo é o método a que este juízo vai recorrer para chegar à sua conclusão final. Como eu vos disse, é um tema complexo, é um tema que merece até outros programas e certamente, havendo outras perguntas, nós voltaremos a ele, mas eu queria sinalizar isto porque, por vezes, tal como a nossa ouvinte da Rádio RCS, as pessoas pensam apenas no juízo em termos da segunda vinda de Cristo. E, na verdade, como nós vimos, há pelo menos 3 fases do juízo. Muito bem. Muito obrigado por esta explicação. Mais tempo seria necessário para aprofundar ainda mais o tema. Eu gostaria só de salientar esta ideia que acabou por passar. De facto, o juízo de Deus não é algo que nós devemos temer, ele acarreta esperança. Exatamente. E essa é uma ideia que eu acho que é importante nós retermos quando estudamos e quando pensamos no juízo de Deus. Infelizmente, o nosso tempo não dá para mais e foi assim que hoje conseguimos esclarecer, na medida do possível, as 2 questões que trouxemos para o nosso fórum sobre o juízo investigativo. E da mesma forma, as suas questões sobre outros assuntos bíblicos, ou talvez até sobre o assunto de hoje, certamente outras perguntas poderão surgir, elas poderão ser respondidas aqui e assim será possível, através deste programa semanalmente, dissipar muitas daquelas que são as suas dúvidas e que ainda estejam por esclarecer. É por isso que quero, uma vez mais, desafiá-lo, assim que me vê e que me escuta, a enviar as suas questões para o Fórum Bíblico. Relembre como poderá fazê-lo, poderá enviá-las por e-mail para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt,
ou então pode fazê-lo comodamente e de uma forma muito rápida, por mensagem através do seu telemóvel, para o nosso número, que é 933 93 92 91. Não deixe por isso que alguma pergunta continue a inquietá-lo e permita que nós o possamos ajudar, se assim o entender. Gostaria também, mesmo antes de terminar, recordar-lhe a oferta que temos para si, uma oferta muito especial neste programa. Trata-se do Guia de Estudo A Origem de Tudo e ele é um manual totalmente gratuito que o pode solicitar agora mesmo de forma muito rápida. Basta enviar-nos uma mensagem para este mesmo número, eu volto a repetir, 933 93 92 91, e a nossa equipa terá todo o gosto em enviar um exemplar igual a este diretamente para a sua morada. E agora sim, chegamos ao final de mais um programa do Fórum Bíblico. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua atenção, agradeço muitas questões que nos enviou, em especial esta nossa ouvinte, que fez o favor de nos enviar hoje a questão que trouxe este tema tão importante. E se ainda não ouviu a resposta a alguma pergunta que tenha enviado, não se preocupe, ela poderá acontecer num dos próximos programas. Nós estaremos de volta então na próxima semana. Até lá, continue a ler a Bíblia, a aprender mais sobre as verdades que ela lhe revela e, se tiver dúvidas, já sabe o que fazer. Até para a semana.